Então, nós vamos ler esse item 17 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Então, com essa mensagem de Joana de Ângeles, tudo, né, começa na nossa mente, tudo é o nosso pensamento. Os espíritos dizem, pensamento é vida, não é? Então, o pensamento edifica, então nós temos que manter, apesar de tudo, né? A gente olha em torno, mas manter a confiança, manter a fé, manter a esperança, né? Porque nós sabemos, né, como estudiosos da doutrina, estamos passando, né, por um período de provas e expiações, por um período de transformações, e nós, cada um pessoalmente, tendo a sua cota, não é? De situações também para viver. Mas que tudo acaba e um dia, como eu estava lendo aqui, tudo isso se transformará em paz para o nosso coração. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos aos amigos queridos, principalmente ao doutor Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, o diretor desse trabalho. Agradecemos essa oportunidade e nós pedimos sempre, né, pelos nossos queridos lá do Andaraí, pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos lares, né? Pedindo sempre a paz e a harmonia. Então, nós agradecemos sempre e pedimos, né, muito, e que essa semana possa transcorrer em paz e com saúde, com muita saúde. Então, pessoal, hoje nós temos a nossa Vanessa. Deixa eu colocar ela aqui. Então, eu acho que, Vanessa, eu vou te apresentar e você, então, tem a palavra. A Vanessa é a nossa coleguinha de mediunidade, ela tem uma mediunidade maravilhosa, nós trabalhamos juntos lá no CERJ. Ela trabalha nos Samaritanos, que é um centro, também faz um trabalho maravilhoso, um trabalho do bem muito grande. E ela é uma moça muito dedicada, muito estudiosa, então a gente muito querida, né? Então, Vanessa, tem a palavra. Muito obrigada, Jurema. Boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui nos reencontrando mais uma vez, a convite da querida amiga Jurema Seckler e também através do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, uma satisfação enorme estarmos aqui reunidos, estabelecendo essa conexão que, embora seja através da internet, nós não estamos distantes nem um pouco da casa espírita. Muito pelo contrário, né? Estamos pertencendo à casa espírita mesmo nessa conexão online. E é uma felicidade nós estarmos aqui falando sobre mais um tema, com os postulados do senhor Allan Kardec, também com o ensino moral do Cristo. A Casa Espírita sempre desempenhando esse papel de esclarecimento, de envolvimento a todos nós através dos estudos, alimentando os nossos espíritos, definida lá no site do Consolador como exatamente a célula de disseminação do Espiritismo e congraçamento dos seus adeptos, onde nós conseguimos obter esse contato com a mensagem renovadora do Cristo.
Então, realmente, a Casa Espírita exercendo esse papel, seja nós estando juntos presencialmente ou mesmo remotamente, como é o caso. E a doutrina espírita, nossa, que tanto nos consola, nos acalenta, nos abraça, com tanto esclarecimento que nós obtemos dessa pleura de espíritos amigos, tão entendedores, que se colocam à disposição da humanidade, nos ensinando tanto, nos acolhendo, nos prestando assistência. Espiritismo definido pelo senhor Allan Kardec como sendo a ciência nova, que veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Definição que nos é dada pelo senhor Allan Kardec no capítulo 1, no item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita nos trazendo a atenção realmente a tudo aquilo que precisamos trabalhar em nós. E quando nos reunimos assim, nessas reuniões públicas, nas reuniões online, tanto na forma presencial quanto também na forma remota, estamos buscando essa conexão com o Pai Celestial. E estamos imersos nessa coletividade, já que essa troca de energia é condição essencial, sine qua non, para que o espírito evolua, já que nós não vivemos isolados. Precisamos desse contato, dessa troca de energias, de ideias, e cá estamos. O tema de hoje é, como já falado pela nossa amiga Jurema, atributos da divindade. Gostaria de abrir o nosso estudo de hoje citando o soneto de Antero de Quental, contido no livro Parnaso de Além-Túmulo, que nos fala sobre Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das maneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, interno na piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Achei esse soneto no livro, procurando as referências para que nós pudéssemos fazer a exposição de hoje, e realmente traz essa leveza, aquece os nossos corações para que a gente consiga falar um pouquinho de Deus, falar um pouquinho sobre os atributos da divindade. E com essa introdução, nós vamos nos lembrando que realmente, como a nossa amiga Jurema já tinha dito no comecinho, falar sobre Deus não é tarefa fácil. Ainda mais para nós, espíritos imortais, tão imperfeitos que somos. Ainda ficamos muito distantes desse conhecimento, de tentarmos entender o que seria Deus, de tentarmos entender os atributos da divindade. E quando eu estava preparando o estudo, me veio à cabeça a escala espírita, que o senhor Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, à luz dos espíritos superiores, a partir da questão 100, onde são agrupados os espíritos de acordo com aquilo que eles precisam conquistar para a sua melhoria, ou as qualidades já alcançadas e também de acordo com aquilo que eles precisam se despojar. E percorrendo a escala espírita em seus níveis gradativos, vamos ao risco dos espíritos imperfeitos, nós, a arrogância, o orgulho, as demais paixões a quais nós somos ainda entregues, mas também temos uma característica de muita importância, onde nós não compreendemos Deus
mas temos a intuição de Deus, compreensão de Deus. E a partir desse início, após o soneto e após termos um pouquinho um contato com relação às nossas características quanto espíritos imperfeitos, nós podemos então adentrar de fato ao assunto que está elencado pelo insigne senhor Allan Kardec, a partir da questão 10 do primeiro livro, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, onde nós temos aqui algumas questões que irão nos ensinar acerca dos atributos da divindade. Nesse mesmo sentido, se nós não compreendemos a Deus, mas temos a sua intuição, temos já algumas nuances que nos capacitam aos poucos, de acordo com o nosso esforço, para que possamos nos tornarmos espíritos melhores, para que possamos nos tornar espíritos com um pouco mais de conhecimento, trabalhando também a questão moral, já que é o objetivo da encarnação, conforme nos preceitua o Senhor Allan Kardec na questão número 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é o nosso progresso intelectual e moral. Mas para que possamos progredir, passaremos pelas vicissitudes da vida corpórea e devemos contribuir com a parte que nos cabe na construção da obra divina. Ora, somos imperfeitos, estamos ainda nesse ciclo evolutivo, agora por hora vibrando essa faixa de provas e expiações, mas visando patamares evolutivos melhores. E a cada dia que nos esforçamos com relação à nossa reforma íntima, nosso burilamento, nosso autoconhecimento, vamos conseguindo gradações mais eficientes para que possamos compreender a nós. Mas eis a questão: não compreendemos sequer a nós, sequer a nossa matéria, que é veículo para a nossa evolução, e como que gostaríamos ou pretenderíamos compreender a Deus. Essa seria uma tarefa realmente muito dificultosa. E assim, na questão de número 10, nós temos a seguinte pergunta, lançada aos companheiros superiores: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos companheiros espirituais é não, falta-lhe um sentido. E para que nós possamos, na realidade, ter a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus, seria necessária e é necessária a depuração por completa dos nossos espíritos. Ainda na faixa a qual nós pertencemos e dado ao nosso grau ainda de inferioridade e de ignorância, não nos é permitida essa compreensão desse Deus, porque somos seres imperfeitos. Como já citado anteriormente, temos as características gerais dos espíritos de terceira ordem, como a ignorância, o orgulho, né? Somos entregues às más paixões, ainda temos a predominância da matéria sobre os nossos espíritos. Não temos ainda essa compreensão, mas temos a intuição de Deus. Dessa forma, com esse nível ainda de ignorância em que nós estamos mergulhados, não seria possível essa compreensão. Somente com a depuração dos nossos espíritos, através das nossas reformas íntimas, do nosso progresso moral, do alargamento também quanto ao progresso intelectual, pois bem sabemos que é necessário aprender, é necessário que nós possamos avançar também nessa questão intelectual, principalmente na questão moral. Aí sim nós vamos criando os subsídios para a nossa melhoria, pois é tudo partindo do interior para o exterior, de dentro para fora. Essa conexão do espírito com o Pai Celestial se dará no momento em que nos depurarmos, alcançarmos um nível de moralidade avançado a ponto de sentirmos Deus, a ponto de estarmos mais próximos de Deus. E mesmo que ainda não consigamos compreender a essência divina, esse Deus não está afastado de nós, pois esse Deus está em toda parte.
E temos a figura de Jesus, em caráter de segunda revelação, nos apresentando a lei do amor, nos apresentando um Deus de amor, misericórdia e bondade. Um Deus que se afastava daquelas características das escrituras antigo-testamentárias, que era um Deus vingativo, punitivo, um Deus que se irava. E Jesus nos traz esse mesmo Deus, mas de uma forma diferenciada, onde ele se aproxima de nós. Muito embora esse Deus esteja acima, ele também está em toda parte. E nós, espíritos, carregamos uma centelha desse Deus em nós. Então, temos ainda muita ansiedade. E quando vamos buscar subsídios maiores para compreendermos essa questão, consultamos Miramês, em Filosofia Espírita, nos comentando essa questão. E assim Miramês nos fala que o conhecimento dessa essência de Deus ainda está um pouco afastado da nossa gradação. Entretanto, se nós já reconhecermos a existência desse Deus, nós já temos um passo à frente para que nós consigamos compreender os atributos que são tão necessários para que nós conheçamos a obra divina. Então, com a nossa ansiedade, como nos fala Miramês, comentando as questões de número 10 a 13, em Filosofia Espírita, ele nos fala que a ansiedade de nós querermos conhecer a tudo, querermos entender a natureza divina, inclusive nos atrapalha. Pois se nós não compreendemos sequer a nós, quiçá compreendermos a essência de Deus. Todas as religiões tentam explicar isso e tentam se aprofundar e tentam, inclusive, deter a verdade das coisas. Mas quando estudamos Kardec, verificamos que as coisas não são como nós queremos, que existe um fundamento divino, um fundamento providencial, e os amigos espirituais nos apresentam com muita seriedade nas obras espíritas, nas obras da codificação, juntamente aos postulados do senhor Allan Kardec. Portanto, essa compreensão de Deus, esse mergulho na essência divina, nos aproximando cada vez mais da divindade, se dará com a nossa transformação. Vamos nos lembrar da exortação do Rabi da Galileia, mais de 2000 anos atrás, contida no capítulo 5º do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus nos exorta a sede perfeitos vós, pois outros, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos convidando a um caminho melhora íntima, melhora moral. Sede perfeitos, eu fico tentando imaginar, projetar em minha tela mental nosso Senhor Jesus diante de mim e diante de todos, nos falando para sermos perfeitos, mas dizendo, filhos, sejam perfeitos de acordo com as suas capacidades. Façam o melhor que vocês puderem fazer. Melhorem a si mesmo. Doem-se em espírito. Contribuam com o progresso da humanidade, sobretudo com o progresso de si mesmo. Seja perfeito de acordo com o seu entendimento e o seu alcance. Nos meus estudos, fiz uma pesquisa e num estudo da TV Espiritismo, o senhor Geraldo Campetti, quando nos fala sobre a perfeição, o ser de perfeitos, ele nos fala que é um convite, desafio de Jesus para toda a humanidade. O convite seria o ser de perfeitos. E o desafio, como vosso Pai Celestial. Esse é o grande desafio para todos nós. E nesse sentido, Kardec nos fala, quando fala no capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a perfeição consistiria em amar os nossos inimigos, fazer o bem, orar por aqueles que nos perseguem. Essa seria a constituição sublime dessa perfeição,
desses traços a quais todos nós somos convidados a seguir, para que no futuro possamos estabelecer essa conexão espiritual entre o Espírito e o Pai Celestial. Na próxima questão, de número 11, do Livro dos Espíritos, ainda em Atributos da Divindade, nós temos a segunda pergunta. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Essa é a pergunta. E a resposta é: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, aqui nessa questão de número 11, nos é perguntado aos espíritos superiores com relação ao mistério da divindade. Será que nós conseguiremos, em algum momento, compreender todo esse mistério acerca da divindade? E os espíritos nos respondem que quando nós não estivermos mais obscurecidos pela matéria. E daí vamos nos lembrar que precisamos desse nosso veículo, dessa nossa roupagem material, para que possamos evoluir. Sofrendo o impacto da materialidade, nós temos condições, inclusive, de passarmos pelas provas e as expiações, de, inclusive, sofrermos, que também os espíritos superiores nos falam que não há nenhuma pessoa sequer que não tenha passado por uma dor. Nem que seja uma dorzinha de dente, nós já experimentamos. E quando vamos falar de dor e sofrimento, logo nos é projetado em nossas telas o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no qual o Senhor insigne Allan Kardec explora a exaustão a questão das dores e dos sofrimentos, que passaremos por esses momentos de dores e sofrimentos, mas que se suportarmos esses momentos dificultosos com coragem, com força, com resignação, com toda certeza teremos um caminho mais leve. E a materialidade que nos é imposta ainda pelo nosso grau evolutivo como espíritos imperfeitos, conforme nós formos nos afastando da materialidade e formos tentando essa conexão com a espiritualidade, vamos alargando o nosso grau de entendimento e nos aproximando nessa conexão com Deus. Ainda difícil, pois estamos aqui imersos, né, mergulhados na carne, mas um grande desafio também a todos nós é exatamente esse afastamento da materialidade para que possamos nos conectar com a espiritualidade. Nesse mesmo sentido, inclusive Miramês nos fala que somente Deus se conhece e que não é o que acontece conosco. Quando vamos imaginar esse mergulho com relação ao conhecimento acerca da divindade, esquecemos que, na realidade, nós, ainda devido ao nosso grau de inferioridade, imperfeição, ignorância, não conseguimos entender nem a nós mesmos, quiçá entendermos a Deus em toda a sua complexidade, como todo-poderoso, como o grande Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme nos define a pergunta inaugural desse livro que é a espinha dorsal do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, voltamos ao comentário de Miramês para que possamos tecer essa reflexão. Quando ele nos fala que nós não compreendemos a nós mesmos, não compreendemos sequer a matéria na qual nos serve como veículos, ele realmente tece uma reflexão para que nós possamos pensar acerca disso, sobre a nossa vontade extrema de tentar mergulhar na essência divina, sendo que nós não temos ainda essa capacidade para nem sequer mergulharmos em nós mesmos, entendermos as nossas causas, as nossas questões, mas que com o esforço nosso e
inclusive sobre o crivo da lei do progresso, tudo isso foi uma evolução, graças a essa lei do progresso, que nos fala que nós evoluímos no capital e moral, e à medida também que nós evoluímos os planetas, a lei do progresso, que é um verdadeiro incentivo para que a gente consiga andar para frente. E mesmo que por teimosia nossa fiquemos por algum instante estagnados, a providência divina se encarrega em fazer com que nós andemos um pouco para frente e não fiquemos nesse estágio de estagnação, já que a estagnação muitas vezes até parece um andar para trás, já que perdemos muitas vezes o tempo com outras questões e esquecemos da questão íntima. Outra questão que é trabalhada é a questão de número 12 do Livro dos Espíritos, onde há a segunda pergunta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas das suas perfeições? Essa pergunta é maravilhosa. Então, ainda que não compreendamos a natureza íntima de Deus, pelo menos podemos ter alguma ideiazinha de algumas das suas perfeições? E os espíritos assim nos respondem: sim, de algumas. Um ovo acima da matéria, ele as entrevê pelo pensamento. E com relação a essa questão, nós vamos também obter também aqui o comentário do Senhor, do Espírito Miramês, acerca dessa questão, pois ele fala, inclusive, sobre a questão do pensamento, sobre os nossos pensamentos. Se não compreendemos ainda a natureza de Deus, será que alguma ideia nós podemos ter dessa perfeição? E aí nós temos a seguinte resposta, que vamos, na verdade, compreender à medida que nós formos elevar-nos acima da nossa matéria. À medida que nós pensarmos melhor, à medida que nós conseguirmos essa conexão pelo pensamento, pensando melhor, agindo melhor, vamos nos lembrar, inclusive, da ação da prece, a transmissão do pensamento, onde nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, pensar coisas boas, orar pelas pessoas, como um grande exercício que nos facilitará nessa conexão com o Pai Celestial. Então, nós, ainda imperfeitos por ora, não conseguimos ter noção dessa amplitude de perfeição que o Pai Celestial é e nos oferece, através das suas leis, através dos seus atributos. Porém, algumas dessas características, algumas dessas perfeições, nós já podemos ter algumas nuances de esclarecimento. Por isso que nos é dito que, se nós pelo menos já começarmos a admitir a existência desse Deus, inclusive a Gênesis nos fala isso, deixa eu só verificar aqui a referência, no capítulo 2, de título Deus, a partir da questão de número 8, do item 8, da natureza divina, nos é falado que se colocarmos como premissa a existência de Deus e estudarmos as suas características, os seus atributos, nós já temos uma noção maior acerca dessa obra que o Pai nos oferece. Nesse mesmo sentido, vem Miramês nos falando que o mistério da divindade está distante da compreensão humana por faltar em um homem o sentido para tal. O crescimento da alma vai lhe dotando de poder, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. No estágio evolutivo ao qual nos encontramos, de muita inferioridade, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. Seria um salto muito grande.
Ou seja, nesse nosso estágio ainda evolutivo, ainda enquanto espíritos imperfeitos, imersos ainda na ignorância, sem termos esse aprofundamento dessa compreensão divina, seria um salto muito grande nos cobrarmos essa compreensão de Deus. E daí, nos meus estudos, fiquei pensando realmente, tentando associar a escala espírita com essas questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos, e verificamos a conexão total dessas questões, trabalhando as nossas características de espíritos de terceira ordem, e, ao mesmo tempo, nessa nossa busca para entendermos a essência divina, entendermos, inclusive, os atributos da divindade, mas, ao mesmo passo que verificamos ainda a nossa incoerência, pois não conseguimos compreender a nós mesmos. Me recordei também dos ensinos do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, lá no CERJ, um grupo que era facilitado por um grande amigo, Cláudio Munhoz, lá no CERJ, e era muita felicidade participar desse grupo, que nós demos prosseguimento presencialmente durante 10 anos, e a pandemia nos obrigou a continuar os estudos de forma online. E nunca vamos esquecer da aula em que o nosso facilitador, e cabe que eu cite Cláudio Munhoz, pois precisamos citar as fontes, né? Ele nos ensina sobre os 3 níveis de alcance do evangelho dentro de nós. Ele fala que o primeiro nível de alcance do evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus dentro de nós, está no amar a si mesmo. O auto-amor, o auto-cuidado, o auto-perdão, a auto-transformação para que nós possamos fazer as nossas reformas íntimas. O segundo nível de alcance do evangelho em nós é o amar ao próximo. Seria estabelecermos uma conexão cristã, uma convivência cristã com o nosso próximo, com a coletividade. E o terceiro nível, e o mais profundo desses níveis de alcance do evangelho, o efeito transformador do evangelho dentro de nós, é o amar a Deus, estabelecendo uma conexão direta com o Pai Celestial. Mas, para eu chegar ao nível mais complexo, eu preciso passar pelos outros 2 níveis, em passando por mim e passando pelo próximo. Não conseguirei alcançar essa conexão com o Pai Celestial se eu não passar pelo próximo, estabelecendo uma convivência cristã. E não passarei pelo próximo se eu não passar por mim mesmo. E Jesus, o nosso divino amigo, grande amigo de todos, aquele que nos sustenta, nos apresentando a lei do amor em seus evangelhos, a todo instante, faz isso por nós, nos ensinando essa conexão com o Pai Celestial através do amor. E nesse mesmo sentido, quando vamos citar o Evangelho, o efeito transformador do Evangelho, nós vamos nos recordar realmente dessa grande substância, desse grande manual, que é um roteiro para as nossas vidas, que também nos dará alicerce para que possamos alcançar gradativamente, de acordo com o alcance de cada um, enquanto espíritos, esse entendimento um pouco melhor acerca dessa perfeição divina. Jurema, desculpa, eu vou até que horas, só para eu poder controlar meu tempo. 10 minutinhos, beleza, muito obrigada. E na próxima questão, de número 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E os espíritos nos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, para quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. Então, nós ainda não conseguimos alcançar essa amplitude desse entendimento dessas características de Deus. Do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista ainda de espíritos imperfeitos, que ainda estamos ainda mergulhados na inferioridade, nós achamos que sim, que a gente ainda tem um pouco dessa compreensão desses atributos, mas com toda certeza não temos.
E daí nós entramos nesses atributos da divindade, que, muito bem explicados pelos companheiros espirituais, juntamente com os postulados do senhor Allan Kardec, nos abrem a mente, o coração e os espíritos para que possamos penetrar, ainda que de forma muito tímida, nessas características de Deus. E a primeira, Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus é eterno. Ele não tem um começo e não terá um fim. Pois se tivesse, teria sido criado por um outro ser e não seria Deus. Vamos a outra característica, imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então é necessário que ele seja imutável para que todas as leis, elas regidas, elas consigam alcançar a essa harmonia. As leis são perfeitas, como perfeito é esse Deus. Outra característica que o Livro dos Espíritos aqui nos ensina é imaterial. Isto sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. E esse Deus não está sujeito às transformações da matéria. Então, ele é imaterial. Outra característica que temos aqui, ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Portanto, esse Deus é único, é onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Ele não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Portanto, sabemos que a obra divina é obra de Deus, não de outro ser. Vamos agora a outra característica. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Se esse Deus é soberanamente justo e bom, se ele é soberanamente justo e bom, ele não poderia conter nenhum tipo de maldade, porque a bondade e a justiça estão em sua potência. E já que isso é feito de uma forma soberana, em completude, não poderia, de forma alguma, abranger algum tipo de maldade. E vamos nos lembrar também do conceito de justiça que os Espíritos nos ensinam no Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, nos dizendo que a justiça consiste em respeitar os direitos do outro. Se nós, no nosso ordenamento jurídico, na nossa organização enquanto sociedade, temos sérias dificuldades de entendermos esse conceito de justiça, já que esse conceito de justiça está presente em toda a natureza, assim nos falam os espíritos superiores, quiçá entenderíamos a justiça divina, que não deixa lacunas, que é perfeita como essas leis de Deus, regendo o nosso universo em harmonia, em potência de sabedoria, bondade e amor. E daí, meus amigos, nós vamos nos encaminhando para o momento final. E eu agradeço imensamente aqui a todos e aos amigos espirituais, pois eu não tossi durante aqui a fala, estava muito preocupada com isso. Eu estou com um quadro de sinusite, mas nos lembrarmos desse Deus e nos reportarmos a essa potência, lembrarmos dele como todo criador, como todo poderoso, o criador de todas as coisas, a inteligência suprema, mas sempre nos aproximando essa potência para os nossos corações. Lembrar de Deus, sentir Deus,
é exatamente vivenciar o amor, mesmo que não de uma forma ágape, mas tentarmos trabalhar as nuances desse amor, respeitando a todos, mesmo que diante de tantas dificuldades que iremos ser desafiados durante esse nosso momento, ainda de transitoriedade, nosso momento ainda de imperfeição, mas lembrarmos que o futuro, um futuro que será mais leve, mais suave, e esse futuro, com toda certeza, depende do nosso trabalho, para que trabalhemos dentro de nós as nossas potencialidades e alcancemos realmente esse entendimento um pouco maior acerca dessa compreensão divina, mas sendo feito de acordo com as nossas transformações morais. Pois é necessário, sim, a capacidade intelectual, mas, sobretudo, é necessário a nossa moralização, a nossa moralidade, esse nosso processo de transformação que será individual de cada um. Dessa forma, trabalhando dentro de nós as nossas potencialidades, as nossas também imperfeições, nós alcançaremos patamares evolutivos melhores e estaremos de pouquinho em pouquinho mais próximos com a potência divina, estabelecendo essa verdadeira conexão de espírito com o Pai Celestial. E daí nos tornaremos verdadeiros contribuidores da obra de Deus. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, me colocando, como sempre, na condição de aprendiz. E muito feliz de estar aqui nessa reunião com todos os senhores. Muitíssimo obrigada e que a paz do nosso Senhor Deus alcance a todos nós. Olha, Vanessa, muito obrigado pelas suas palavras, por esses esclarecimentos. Deixa eu aparecer aqui. E você sabe que na semana passada nós tivemos aqui o João Marcos de Oliveira, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele é um estudioso, um pesquisador, ele disse uma coisa interessante, que ele já leu muitos livros, pesquisou, mas que o conceito de Deus da doutrina espírita, ele não supera, ele não encontrou nada mais simples e perfeito do que esse conceito de Deus, né? Que é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. E, e aí eu estava também assistindo um palestrante que lembrou que Jesus foi o espírito, como era o espírito crístico, que mais se aproximou desse entendimento. E a gente lembra dele dizendo, né, eu e o Pai somos um só. Então, ele já estava no nível né, de grande entendimento, que é isso que você colocou, conforme a gente vai se desprendendo dos laços materiais, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, desse entendimento. E também eu estava escutando um palestrante que disse que a própria ciência, quanto mais a ciência for evoluindo, mais ela vai chegar lá também, vai se aproximar dessa inteligência, desse conceito que a doutrina trouxe para a gente, né? Dessa inteligência suprema criadora de todas as coisas. Mas muito obrigada, eu vou passar a palavra então para o Augusto para algum comentário. Vanessa, quando a gente busca a definição da divindade maior, não vamos encontrar, porque é a causa primária de todas as coisas, né? Como foi dito, inteligência suprema. Mas nós temos uma esperança, porque a esperança é filha da fé, não é, Vanessa? Então, como essência, nós temos uma hereditariedade divina a ser desenvolvida, que nós chamamos de perfectibilidade. Jamais seremos o Pai, o Criador. Mas quando Jesus nos diz que vós sois deuses, é no aspecto que a perfectibilidade nos levará à companhia de Deus em nós, porque existe, sempre existirá. Estejamos nós onde estivermos. Porém, a percepção é um processo que exige milhares, milhões de reencarnações, porque a cada sofrimento bem compreendido é um ponto de luz na estrada dessa perfectibilidade, nesse caminho, não é, Vanessa? Então,
que o sofrimento possa trazer a reflexão para deixar de doer, para ser a esperança da recuperação, porque o sofrimento é sempre um efeito e ninguém nos causou, nós mesmos. Vamos parar de acusar, de trabalhar o ego no sentido de que não fui eu, ele me fez fazer assim, a situação me obrigou a isso, administrar a nossa vida, trabalhar a simplicidade do Deus, Espírito e Matéria. Nós não vamos nos comparar a Ele, porque a definição ninguém pode dar de Deus, a não ser aqueles espíritos de escola que já nos trouxeram que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus. A constituição dele jamais saberemos. Perceberemos, sim. Um dia sentaremos ao lado do Pai. Vanessa, obrigado, hein, Vanessa? Vanessa, muito obrigado. Passo a palavra para a Cristina. Som. Boa noite, Vanessa. Agora tá. Gostei muito do seu estudo. Realmente você trouxe todos aqueles conceitos que a gente já estudou já desde o início, que é muito importante a gente estar sempre lembrando, né, da existência de Deus, quem é Deus, que é Deus, né, e todos esses atributos lembrar, né, mas eu particularmente, eu lembro mais do atributo misericordioso e bom. Eu gosto mais dessa parte. Do resto, eu quase não, vamos dizer, não entro muito em contato. Mas misericordioso e bom é que eu estou sempre lembrando, porque eu lembro muito da parábola do filho pródigo, né? E nós somos os filhos pródigos que saímos aí esbanjando as riquezas que o pai nos entregou, nós gastamos, né, de forma equivocada, e a gente retorna à casa do pai, né, esfarrapado, com fome, e o pai, que ele faz? Ele nos acolhe com carinho, com amor, né? E esse Pai misericordioso está sempre nos acolhendo. Na verdade, eu falo com o meu pai todos os dias, né? Ele não está assim tão lá no alto, o altíssimo, vamos dizer, é essa essência, né? Maravilhosa, que você até já destacou todos os detalhes, mas o meu pai está pertinho de mim, todo dia eu falo com ele, todo dia eu peço a ele, e as coisas erradas que eu faço, quer dizer, todos os dias, infelizmente, eu peço perdão a ele, ai pai, errei de novo. E falo com ele assim, né, sinceramente, e procuro a cada dia procurar, né, me transformar como o filho pródigo chegou e caiu em si, né, que estava errado, e eu caio em mim todos os dias, na verdade. Eu sou um filho pródigo recorrente, né, mas que eu preciso realmente me emendar. Mas Deus está muito próximo de mim, apesar que com todas essas definições, a gente pensa que Deus está lá no alto, lá longe, mas eu sinto Ele pertinho de mim e eu estou sempre recorrendo a Ele, que sem Ele eu não vivo, porque é Ele que me dá tudo, né? O ar que eu respiro, o sol, a minha comida, a minha casa, a minha vida, tudo que eu tenho, quem me dá? É Deus, é o meu Pai, né? Então Ele está muito próximo de mim. Obrigada, viu, Vanessa? Você quer falar alguma coisinha? Fazer algum comentário? Só agradecer a Vanessa, que foi tão gostoso, quando a gente fala de Deus, ela falou, a gente sente um quentinho no coração, né? Hoje a gente não pode falar muito de quentinho, porque está muito calor, mas esse quentinho no coração é o atributo de Deus de nos aconchegar, de nos consolar, da gente saber que existe um Deus e que Ele está dentro de nós, que nos fez, né? Isso é extremamente consolador, mesmo que a gente não saiba definir, né? Como é que a gente vai definir uma coisa que a gente não tem a menor noção, assim, ainda do sentido? Somos tão pequenininhos, né, para definir essa grandeza toda, mas é tão gostoso a gente saber que Ele está aqui, né? E que Ele nos protege, que Ele nos perdoa,
e nos dar outras chances, né? Então, Vanessa, você fez isso com mestria. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu estudo e por trazer um estudo tão bom para nós. Obrigada, Vanessa. Pedro Paulo? Prema, para mim, Deus, eu defino o seguinte: é infinitamente amor e misericórdia. E lembra a parábola do filho pródigo? Ele está sempre na porteira, nos esperando de braços abertos. Tantas e tantas vezes nós tivemos que retornar a Ele, infinitamente. E nos deu essa figura de mãe como uma porta para a gente reencarnar até nos purificar. Foi muito excelente, foi muito bacana, foi muito bom estudar. Jesus te abençoe. Eu quero, eu vou pedir ao Fernando, cadê elezinho? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu vou pedir ao Fernando para fazer a nossa prece. Cadê ele? Oi, Fernando. Você pode fazer a Oi, nossa prece? E se posso? você quiser fazer algum comentário também, mas só que a Sim, gente um comentário. está vendo. Agradecendo a nossa querida irmã, essa oportunidade maravilhosa que Agora todos nós sim. tivemos de assistir, né, falar de Deus, porque realmente falar de Deus é um assunto que realmente nos toca muito, porque afinal ele se encontra dentro de cada um de nós, né? As nossas transformações, os nossos sentimentos dependem justamente da nossa vida, né? O nosso crescimento moral, intelectual, que faz parte do processo evolutivo que todos nós temos que caminhar através de dores, sofrimentos, enfim, é uma questão que temos que seguir, né, a nossa vida, obedecendo aí os ensinos de Jesus, do Evangelho. É uma oportunidade maravilhosa para cada um de nós, justamente através das reencarnações. Essas oportunidades nos são dadas para que possamos, mesmo que seja uma situação homeopática, né, digamos assim, mas nos dá a certeza de que um dia estaremos bem próximo a Ele, como disse Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Então, as nossas obras, nossos sentimentos, a nossa transformação se encontra justamente as nossas atitudes, nosso procedimento de viver, nossa mudança, né? Tudo isso com certeza nos fará pessoas de bem. Então agradecemos aí a nossa irmã por esse momento maravilhoso que nos deu nesse dia, né? Nessa noite de hoje. E vamos então à nossa prece, agradecendo a Jesus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, estarmos todos juntos aqui, né? Nessa comunhão fraterna, né? Junto com a casa de Zé de Menezes, aí aí, para que todos nós estejamos sempre nessa sintonia, né? Essa fraternidade, que é muito importante para o nosso aprendizado. Jesus nos abençoe, abençoe nossos familiares, abençoe principalmente aqueles que passam por situações difíceis, que estão aí nos hospitais, estão pelas ruas ao abandono, né? Estão passando por sofrimentos. Que eles possam se despertar, né, para o amor de Deus, de Jesus, com certeza que assim estarão tendo a oportunidade de despertar esse conhecimento tão maravilhoso que nós já temos nessa oportunidade das nossas reencarnações. Vou deixando meu abraço a todos, um beijo no coração de todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo, que Jesus, a espiritualidade, nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a nossa irmã Vanessa, estamos com certeza todos felizes por essa noite, o trabalho que foi realizado. Deixando aí o nosso boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigada, Vanessinha, querida, por esse estudo, que eu sei que você é uma estudiosa. E quero agradecer a presença de todos, né? Semana que vem, nós teremos aqui a Edila Luz, que vai falar sobre o bom e o mal sofrer. É bom escutar essas coisas, né? Uhum. Então, Edila vem falar sobre o bom e o mal sofrer na semana que vem. Obrigada a todos, que todos tenham
Eu sei que o calor não vai dar trégua, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter Sim, paciência e nos cuidarmos muito, né, Augusto? verdade. O médico que está aqui, Muita água, minhas muita lindas, água, muita muito água, muita cuidado água. de Tá sair água, desse calor, porque Verdade. está muito difícil. Tá verdade. horrível, realmente, né? Uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe sempre, Deus. né? Graças E Boa noite a vamos nos noite, todos. gente. renovar. Boa noite, Beijo. muito obrigada. Se Deus quiser. Tchau, Tchau. Obrigada a tchau, você, gente. Vanessa. Boa Tchau, um noite. beijão, gratidão. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Beijão. Vocês também. Marcela. Oi, querido. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, Jurema. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado você, Boa querido. noite a todos. Boa noite.